Se você for pedir a opinião de algum fazendeiro ou algum agricultor tradicional no que concerne a compra de uma propriedade, você está procurando uma propriedade para comprar, normalmente eles vão te falar para adquirir uma propriedade o mais plana possível e de preferência com algum tipo de braquiária já plantado. Uma das particularidades da permacultura é abordar esse assunto de uma maneira diferente. Como assim? Então, estamos aqui numa parte dessa propriedade aqui onde não tem nascente. A nascente está do outro lado do morro, isso aqui é o lado oposto. E agora eu vou te mostrar como que você pode utilizar muito melhor uma propriedade que é irregular, propriedade com muitos desníveis, igual aqui, muitos morros. Então, a permacultura sempre tenta aproveitar a gravidade no que diz respeito ao transporte de água pela sua propriedade. Então aqui você vai ver como você pode fazer isso, mesmo sem contar com uma nascente ou algum riacho na parte da sua propriedade. Então eu estou te levando aqui para uma área da propriedade onde nós temos aqui uma grota. O que é uma grota? Uma grota é uma parte mais baixa onde dois ou mais morros se encontram. Uma confluência. Imagina aí o umbigo de uma mulher vai descendo para a parte onde o abdômen e as duas coxas dessa mulher se encontram. Aquilo ali é uma grota. Então, eu estou te levando aqui a uma parte dessa área onde nós temos uma grota. Aqui não tem nenhuma nascente, aqui não tem nenhum riacho, aqui não tem nada disso, nenhuma fonte natural de água. E outro erro que principalmente o pessoal urbano que não tem muita experiência comete depois de comprar e adquirir a sua propriedade é exatamente eles quererem localizar a casa na parte mais alta da propriedade, quando ela é desnivelada, a fim de aproveitar o visual. O pessoal urbano quer visual e esquece das outras coisas mais importantes. Então, vou falar disso um pouco mais tarde. E agora eu vou te mostrar o que você pode fazer simplesmente utilizando água de chuva. Então estamos descendo aqui por esse caminho aqui, exatamente para você ver que aqui não tem nenhuma nascente. Aqui simplesmente a água da chuva desce do morro por aqui. Você pode ver que a água tenta erodir o local, mas como aqui tem muitas árvores, tem muita vegetação, a erosão não vai para frente. A erosão não toma proporções prejudiciais. Aqui simplesmente a água faz um caminho descendo do morro. Pode ver essa parte aí de barro aí é a parte que a água faz o caminho dela em direção à grota. Do mesmo jeito que uma mulher, na hora que está tomando banho, a água desce pela barriga e se encontra entre uma coxa e outra, colocando essa
figura aí para ilustrar, para ilustrar a nossa abordagem aqui. Então a água desce por aqui, passa por aqui, e você pode ver que nós temos aqui um corpo d'água. Temos aqui um corpo d'água considerável. E essa água aí, ela é 100% proveniente da chuva. Isso aqui é água de chuva. Desce pelo morro, por aqui, e vai enchendo esse corpo d'água aqui. Então vou chegar mais perto agora, para você poder ver melhor o que está acontecendo. Então você pode ver que é um corpo d'água considerável, e esse corpo d'água ele está sendo alimentado exclusivamente pela água da chuva. Então o que acontece? Se esse poço, se esse pequeno açude aqui, se esse lago fosse muito menor, você não poderia contar com essa água durante o ano todo, principalmente em ano que não chove muito. Ele secaria por completo. Mas aqui, esse poço aqui, mesmo num ano que não chove quase nada e a seca é grande, ele nunca esvazia por completo. Ou seja, se você tem uma propriedade pequena, com poucas cabeças de gado, você pode ainda confiar nessa água para poder matar a sede do seu gado. Agora, não para por aí, porque nós não estamos ainda na parte mais baixa dessa propriedade. Você vai ver agora como que um corpo d'água desse tamanho, pelo fato de não estar na parte mais baixa da propriedade, ele vai conseguir alimentar outros corpos menores ainda, que você pode utilizar. Então estamos aqui, dando a volta aqui, ao lado desse lago. E você vai ver que foi colocado aqui um cano de PVC. Bem aqui, ó, você pode ver, aqui tem um cano. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Um cano aqui de PVC que serve como ladrão para poder encher um corpo d'água que está mais ali embaixo. Mas ainda aqui ao lado desse pequeno açude aqui, nós temos aqui um outro ladrão que foi simplesmente feito através de escavar, e quando a água sobe além do nível que você está vendo, a água vem por aqui e vai preencher esse... Você não está vendo agora porque está cheio de vegetação, está cheio de mato, mas esse pequeno buraco aqui, vamos dizer assim, esse pocinho, também se enche d'água e é possível até você verificar peixes aqui. Então o que acontece? Vamos agora descer até onde nós temos um outro
corpo d'água alimentado simplesmente pela água da chuva. Então vamos acompanhar aqui o dogão até o corpo d'água mais baixo, que também ainda não é a parte mais baixa dessa propriedade aqui. Então, conforme você pode ver, aqui temos um outro corpo d'água. Você pode ver que lá no canto lá é onde sai aquele tubo PVC que eu te mostrei lá em cima. E esse corpo d'água aqui, ele é alimentado a partir daquele pequeno açude que vimos ali em cima. E aqui também é possível até encontrar alguns peixes. O pessoal pergunta: tiozão, mas como é que pode o lago, um laguinho, um pocinho desse, fica seco a maior parte do ano e de repente ele enche d'água e daqui a pouco tem peixe? Você que colocou os peixes aí? Não. Os ovos dos peixes, eles são transportados de um corpo aquático até o outro, colados, grudados nos pés de marrecos, nos pés de patos, nos pés de garças e assim por diante. Então, você pode ver que você não precisa ficar preso apenas à água proveniente de nascentes, de rios, de cachoeiras. Lógico, não recomendo você adquirir uma propriedade que não tenha nenhuma nascente, nenhum rio, porque aí se você não fizer um trabalho de terraplanagem bem feito, igual lá em cima, aquele açudinho lá tem um tamanho grande o suficiente para que ele não se esvazie totalmente durante o ano, mesmo um ano onde não haja muitas chuvas. Mas esse corpo d'água aqui, por exemplo, é um corpo d'água temporário. Ele só fica vivo durante a época das chuvas. Vai chegando ali para junho, julho, agosto, aqui não tem mais água, a menos que chova muito acima do normal naquele ano. Aí você vai ter isso aqui cheio d'água. Mas o açude que nós vimos anteriormente, o corpo d'água maior, que foi feito exclusivamente com a água escorrida da chuva do alto dos morros, aquele açude você pode contar com ele para utilizar a água durante o ano todo. Logicamente não é água para você beber, mas é água que você pode utilizar para o seu gado beber água. Então, mesmo esse corpo d'água aqui, nessa época agora de chuva, ele pode transbordar. Então, se por acaso ele chegar a transbordar, você já deveria ter feito um ladrãozinho, que aqui ele nem foi utilizado ainda porque não choveu tanto assim esse ano como chovia nos anos anteriores. Então você pode ver que aqui, ó, tem aqui um ladrão aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo foi tampado, mas aqui está o resto dele aqui, ó. É só desentupir. É só desentupir esse cano aqui, que o excesso da água dali vai passar para cá e você pode fazer um outro poço aqui, ou uma valeta, um swale de irrigação, e você pode até construir aqui uma food forest, que o pessoal da permacultura brasileira aí traduz food forest como agrofloresta. Eu acho esse um termo meio ridículo. Por quê? Porque agrofloresta significa que é uma floresta agrícola, uma floresta que é feita de vegetal. E qual floresta que não é feita de vegetal? Uma agrofloresta é um termo redundante. Bem, então, você pode ver que é um corpinho d'água que pode favorecer o seu gado, pode favorecer no caso se você tiver cabras, tiver ovelhas. É um corpinho d'água suficiente para eles durante alguns meses do ano. E voltando ao corpo d'água principal, formado por água da chuva, você vai ver a diferença entre o tamanho de um
e o tamanho do outro. Então aqui está. É uma propriedade que só tem basicamente morro. Sobe e desce, um ou outro platô, mas esse desnível, essa irregularidade do terreno, dentro da abordagem de permacultura, ela é utilizada a seu favor. E aqui uma vantagem muito grande. Então, é lógico, se esse poção aqui, se esse pequeno açude aqui fosse muito menor ou fosse muito mais raso, você não poderia contar com essa água o ano todo. E tem época, está muito seco, eu venho aqui, ele está abaixo da metade, mas mesmo assim não seca por completo. Então isso aqui é uma prova, como vocês viram, não tem nenhuma nascente, nada, a água simplesmente desce por lá, naquela grota lá, e forma esse corpo d'água aqui, que logicamente foi feito com terraplanagem. A pessoa tem que ter a visão, perceber isso tudo, fazer a terraplanagem e simplesmente esperar as chuvas. Depois que esse corpo d'água estiver cheio, você vê para onde mais você pode canalizar essa água a seu favor. Então, quando você estiver adquirindo qualquer propriedade, mesmo se ela tiver uma nascente ou mais nascentes, ou tiver um rio ou uma cachoeira, mesmo assim, você estará fazendo muito bem de adquirir uma propriedade com a topografia irregular, em vez de ficar procurando aí terreno plano. O pessoal que cria gado, né, e faz algum tipo de plantio aí, de monocultura, lógico, prefere terreno plano porque facilita o serviço. Mas essa não é a minha intenção. Eu sigo a dieta cetogênica, dieta carnívora, zero carb, então não vou estar me preocupando em fazer nenhum tipo de monocultura grande, nem estar plantando muita coisa, só o mínimo. Então, se a sua preocupação não é criar um grande número de cabeças de gado, nem fazer nenhuma grande monocultura, dê preferência a uma propriedade irregular, que mesmo você tendo a vantagem, né, de ter uma ou mais nascentes na sua propriedade, as partes da sua propriedade onde não tem nascente, você pode aproveitar para captar água da chuva se você tiver um terreno irregular, porque um terreno irregular vai apresentar muitas grotas. Então aquela ali é a grota que eu estou falando, local onde dois morros se juntam, como se fosse, né, uma xoxota. E você vai estar com seu estoque de água mais garantido. Então, apenas uma pequena dica de permacultura e captação da água, sem envolver muita tecnologia, sem envolver muitos gastos. E fica aí essa dica importante de permacultura. Então, aqui é o tiozão, aquele abraço de sempre, over and out.